Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nessa aula, nós vamos estar dando continuidade a métodos, tá bom? Só que nessa aula eu vou mostrar a vocês a como retornar um valor de um método, tá bom? Vejam só bem aqui no nosso código da aula passada, tá? Nós temos o nosso método principal e o nosso método calcular. Correto? Até aí tudo bem, sem nenhum segredo. E o programinha do nosso método calcular é apenas a soma de dois números, tá? Uma coisa bem simples, só para ficar uma aula mais didática, tá bom? Agora vejam o seguinte. Percebam que ao executarmos o nosso programa, a primeira coisa que ele faz é ele procurar qual é o método principal, correto? Então nós temos aqui nosso método principal e o método calcular. Aí o programa ele vai executar o que está no método principal, correto? Então ele vai entrar no nosso método principal, vai ler linha por linha. Aí ele vai chegar aqui nessa linha em que nós chamamos o método calcular, correto? Aí o programa vai ler que nós chamamos o método calcular e vai pular para o método calcular. Então tudo que tiver dentro do nosso método calcular vai ser executado e o programa acaba aí. Tá? Só que veja o seguinte, percebam que o nosso método principal e o método calcular, eles funcionam como se fossem dois programas separados, como se fossem duas coisas diferentes. E se nós quiséssemos que os dois fossem apenas um único programa? Eu não sei se isso ficou muito confuso, mas veja o seguinte, imagina só se aqui no nosso método principal, nós quiséssemos criar uma variável inteira chamada soma, e a nossa variável soma, ela recebe o valor que a gente conseguiu no nosso método calcular. Então, em outras palavras, ignore esse erro aqui por enquanto. Em outras palavras, nós criamos uma variável chamada soma, e a nossa variável, ela vai receber o valor do nosso método calcular. Ou seja, se aqui no nosso método calcular a soma dos dois números deu, por exemplo, 4, essa nossa variável soma ela vai receber o valor 4. Seria a mesma coisa que colocar um 4 aqui, tá bom? Só que aí nós estamos chamando no nosso método, na nossa variável, que ela receba o valor de calcular. Só que está dando um erro. Olha só. Cannot convert from void to int. Ou seja, quando nós queremos retornar o valor de um método, tá? Que é o que nós estamos querendo fazer aqui, esse nosso método ele não pode ser void. Por que void? O void no Java, todo método que você vê que tenha um void, significa que esse método ele não vai retornar nenhum valor. Ou seja, aqui na nossa variável soma, nós estamos criando uma variável que receba um valor que não existe. Porque o nosso método calcular, ele não retorna nenhum tipo de valor. Então, nós não vamos estar conseguindo acessar o valor da nossa variável calcular. Porque a nossa variável calcular, ela não retorna nenhum valor. Ela é do tipo void, tá bom? E como é que a gente resolve isso? Simples, tirando o void. Mas veja o seguinte, que mesmo assim, continuou o erro. Por quê? Porque nós temos que, no nosso método, identificar qual vai ser o tipo de retorno dele. Se ele vai retornar um valor double, se ele vai retornar um valor int, se ele vai retornar um float, se ele vai retornar um char. Enfim, o nosso método, ele pode retornar todos os tipos primitivos, tá bom? Você lembra da aula de Java que eu ensinei para vocês sobre os tipos primitivos? Pois bem, o nosso método ele pode retornar todos os tipos primitivos. Só que para isso nós temos que identificar qual vai ser o tipo primitivo que ele vai retornar o valor. Então no caso aqui nós queremos que ele retorne o valor do tipo int. Olha só, notem que já saiu o erro da nossa variável soma, mas ainda permaneceu o erro do nosso método. Por quê? Porque ao falarmos que o nosso método ele vai retornar um valor do tipo inteiro, então nós temos que indicar que ele vai retornar um valor. Então,
Como o Java ele é feito na linguagem inglesa, ele é um programa feito por inglês, americanos ou ingleses, como a gente vai indicar para ele que ele tem que retornar o valor? Simples, usando a palavra return. Vejam só que saiu o erro já daqui. Só que aqui permaneceu um erro. Por quê? Porque nós temos que indicar ao nosso programa o que ele vai retornar. O nosso programa ele vai retornar a soma dos dois números, não é? Então, nós temos que indicar que ele vai retornar soma e dar um ponto e vírgula. Vejam só que agora o programa está 100% funcional. O programa não apresenta nenhum erro. Tá bom? Agora, ao executarmos, eu vou até deletar essa linha aqui, ó. Tá? E vou colocar ela aqui, ó. Opa. Digitei errado aqui. Bom, então agora se a gente imprimir a soma aqui no nosso, essa nossa variável soma, veja só o que vai acontecer. Eu vou até executar aqui para vocês verem. Lá, aula 31. Vamos lá. Veja só. Informe o primeiro número. 2. Informe o segundo número. 3. E apareceu o 5, tá? Por quê? Vejam só. Vamos dar uma recapitulada no que a gente viu aqui, tá bom? No nosso programa inicial, nós tínhamos apenas o método calcular. Assim. Tá? Só que o que nós queríamos fazer? Nós queríamos criar uma variável que retornasse o valor do nosso método calcular. O valor que a gente conseguiu no nosso método calcular. Só que nós não conseguimos fazer isso, dava um erro. Por quê? Porque o nosso método calcular ele era do tipo void. E os métodos que tem o void nele são métodos que não retornam valor. Tá bom? Então, para resolver isso, nós simplesmente tiramos o void do nosso método e definimos qual é o tipo da variável, qual é o tipo que o nosso método vai retornar. Se ele vai retornar um tipo inteiro, se ele vai retornar um double, um float, um char, um long e por aí vai. E no final do nosso programa, nós temos que colocar esse códigozinho aqui, esse método return. Por quê? Vejam só o seguinte. Ao executar nosso programa, ele vai ler aqui, ó, public class aula 31. Aí ele vai procurar o nosso método principal. Ele achou o nosso método principal, ele vai ler a primeira linha, que não tem nada, ele vai ler a nossa segunda linha. A segunda linha nós temos uma variável soma, e a nossa variável soma, nós iniciamos o nosso método calcular. E aí, quando o programa chega na variável soma, que ela vê que ela retorna o valor do nosso método calcular, o programa ele simplesmente vai e pula para o nosso método calcular. E aí, quando o programa chega no nosso método calcular, ele lê linha por linha. Tá. Quando ele chegou na última linha, ele vai ver se tem um método. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente parar. Se não tivesse esse return, ignorem esse erro, tá? Se não tivéssemos o return, ele simplesmente ia ler a última linha, ia chegar aqui, ia ler a nossa chave e ia voltar para o nosso código principal, tá? Aí o que ia fazer? Quando ele voltasse para o nosso método principal, ele ia continuar lendo as linhas do nosso método principal, tá? Então vejam só o que eu falei. Quando ele lê a última linha do nosso programa, ele simplesmente retorna para o método principal. E quais são as maneiras de indicar isso que ele retorna para o nosso método principal? Se aqui fosse um void, novamente ignorem o erro. Se aqui fosse um void, ele simplesmente ia ler o nosso programa e no final ele ia chegar na chave. Quando ele chegasse na chave, ele ia voltar para o nosso método principal. Só que como aqui não é o método void, ele é um método que retorna algum valor, nós precisamos definir o nosso return. Entendeu? Então, quando o nosso programa chega do nosso return, ele vai simplesmente retornar o valor que a gente recebeu aqui e vai voltar para o nosso método principal, tá bom? Só que tem um porém.
Se o nosso return ele estivesse, por exemplo, aqui, se nós tivéssemos aqui para ele retornar a nossa variável 1, ignorem esse erro aqui, tá? O programa ia iniciar no nosso método main, aí ele ia chegar aqui o nosso método main, ia ler a nossa variável soma, e ver que ela recebe um valor do nosso método calcular. E aí ela ia pular para o nosso método calcular. Quando ela chegasse no nosso método calcular, ele ia ler linha por linha, até chegar no nosso return. Assim que ela chegasse no nosso return, ela ia voltar para o nosso método principal. E tudo o que estiver abaixo do nosso return, ele ia ser ignorado. É como se não existisse, tá bom? É como se isso aqui não existisse, tá? Então, já fica aí a dica para vocês que sempre deixem o return no final do seu método, tá bom? Sempre deixe o return no final do seu código, do seu método, tá? E aí ele vai simplesmente retornar o valor do nosso método calcular para a nossa variável, e aí ele ia imprimir o valor que a gente recebeu da nossa variável soma, tá bom? Só que tem um porém. Vejam só, se aqui no nosso método calcular, aqui fosse um double, ia dar um erro. Por quê? Porque aqui no nosso método calcular, nós estamos retornando um valor, nós estamos retornando o soma. O soma nós definimos que ele é do tipo inteiro, tá? E aqui no nosso método principal, a nossa variável também é do tipo inteiro. Então, o nosso método ele tem que ser inteiro. Porque se nós estamos retornando um valor inteiro e o nosso método for do tipo double, ele vai dar um erro, ó, cannot convert from double to int, tá? Ele não consegue converter de double para inteiro. Então, o nosso método tem que retornar o mesmo valor das nossas variáveis, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que ficou bem esclarecido o que é o return. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários, tá bom? Que eu vou estar lendo e ajudando vocês. O importante para mim é que vocês só comecem a próxima videoaula depois que vocês entenderam a videoaula anterior, tá? Então, por favor, se vocês não entenderam alguma coisa dessa videoaula, deixem nos comentários, tá bom? Se vocês têm alguma sugestão também, deixem nos comentários. E se essa aula foi de ajuda, ajudou vocês de qualquer maneira, deixa um joinha, se inscreve no canal e adiciona os favoritos, tá bom? Para estar fortalecendo o canal e ajudando o canal a crescer para que outras pessoas possam também aprender. Então, por hoje é só, nos vemos em breve, até mais, fui!